Qual é o limite do perdão? Quantas vezes a gente deveria perdoar uma pessoa que cometeu o mesmo erro contra nós, de forma insistente? Por quantas vezes nós deveríamos tolerar os machucados, as feridas que as pessoas têm causado contra nós? Será que tem um momento em que nós poderíamos parar de oferecer perdão a alguém? Esta é a conversa que nós vamos ter hoje. Uma conversa muito difícil, afinal de contas, de acordo com a palavra de Deus, não há limite para perdoar. Só que isso não quer dizer que a gente continua aceitando todo tipo de desaforo, todo tipo de ofensa, todo tipo de violência para sempre. Eu quero falar rapidamente com você sobre 4 mitos que nós acreditamos como sociedade, especialmente cristã, a respeito do perdão, mas que não são verdade. A primeira coisa que é um mito e que nós costumamos acreditar sobre o perdão é que perdoar é esquecer. Quando se perdoa uma ofensa, nós esquecemos, mas isso não é verdade. Quando nós perdoamos uma ofensa e esquecemos, o nome disso é amnésia. Perdoar não é esquecer. Afinal de contas, as pessoas nos marcam profundamente quando falham conosco, quando erram conosco, quando nos traem, quando nos machucam. Por isso, perdoar não pode ser esquecer. Perdoar é curar. E apesar de a Bíblia ter ensinado a nós que quando Deus nos perdoa, Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar, o texto não está sugerindo que Deus esquece no sentido de perder memória, mas sim no sentido de deixar para lá, de abandonar completamente, de deixar de levar em consideração os erros que outrora já cometemos. O fato é que nós todos somos desafiados, ao perdoar alguém, vivenciarmos um processo de cura e não de esquecimento. Imagine só que alguém te feriu fisicamente. Qual é a atitude que você precisa? Você precisa cuidar do ferimento físico, você precisa tomar os medicamentos necessários e até fazer os procedimentos de limpeza para cicatrização. Esse processo é o processo do perdão, até um dia em que reste apenas uma cicatriz. Mas, se você permite que a pessoa continue a ferir no mesmo lugar, nunca cicatriza. Portanto, perdoar não é esquecer, perdoar é curar, e para curar nem sempre a convivência volta a ser como era antes. As coisas não voltam a ser como eram antes. E essa é uma segunda mitologia comum no meio cristão. Quando a gente perdoa, as coisas voltam a ser como elas eram antes. Isso não é verdade. Nem sempre elas voltam a ser como eram antes, justamente porque algo aconteceu, principalmente quando a falha do outro é uma quebra de confiança. Definitivamente as coisas não voltam a ser como eram antes. Por essa razão, a gente tem que aprender a conseguir curar os nossos ferimentos que são causados por nós uns contra os outros, sem esperar que de alguma forma nós esqueçamos ou as coisas voltem a ser como elas eram antes, porque não vai acontecer. Elas não voltarão a ser como eram antes. Inclusive, nem sempre perdoar envolverá voltar a conviver normalmente. E essa é uma crença equivocada que nós temos. Quando se perdoa, a gente volta a conviver normalmente. Especialmente em casos de abuso e violência. Quando nós perdoamos e a pessoa violentada, abusada, precisa oferecer perdão porque é uma libertação para ela mesma, ela não deve voltar a conviver normalmente. Eu vou repetir isso, porque no ambiente cristão isso aqui não tem sido deixado claro da forma como deveria ser. Quando nós perdoamos alguém numa situação que envolve abuso e violência, o perdão precisa acontecer porque a vítima precisa ser curada do ferimento. Mas isso não quer dizer que a convivência tem que ser restaurada. E eu quero dizer mais. No Antigo Testamento, no Levítico, quando você cometia um pecado contra uma pessoa, antes de levar a sua oferta ao altar e pedir perdão a Deus, a primeira coisa que precisava acontecer era um processo de restituição. A pessoa que cometeu esse pecado precisava ir até as pessoas feridas e devolver a elas
até uma porcentagem a mais. Em alguns lugares do Antigo Testamento era um quarto a mais daquilo que foi penalizado na vida da pessoa, né, que foi ferida. Em outros lugares era até mais do que isso, mas você tinha que fazer um processo de restituição antes de voltar e de fato oferecer a sua oferta a Deus pedindo perdão. No Novo Testamento, Jesus fala sobre isso. Quando estiveres perante o altar e fores oferecer a tua oferta e lembrar que você tem uma coisa para resolver com o teu irmão, deixa a oferta lá no altar, volta, resolve as coisas com o teu irmão e depois você vai lá pedir perdão a Deus. Nesse sentido, apesar de nós não termos as mesmas circunstâncias jurídicas e civis do Israel antigo e nem mesmo dos ensinamentos de Cristo, nós temos recursos onde a restituição é feita. Então, em casos de abuso e violência, na nossa cultura e na nossa sociedade, a pessoa que feriu e violentou, ela precisa ir para a cadeia. Ela precisa ser presa. Ela precisa pagar com a sua liberdade. Esta é a condição para o perdão de Deus. A restituição é a perda da liberdade. É assim que uma pessoa que fere, que violenta, especialmente alguém em vulnerabilidade, deveria pagar. Ela precisa ser presa. Então, se você é uma pessoa que tem sido violentada, ferida por alguma pessoa violenta, tóxica, abusadora, denuncie, quebre o silêncio. Essa é a conduta cristã correta, porque lá na cadeia, pode ficar tranquilo, nós, líderes religiosos, iremos lá pregar o evangelho para que a pessoa possa receber a Cristo Jesus em sua vida e receber a salvação que Cristo oferece. Isso vai acontecer, fique tranquilo, mas essa pessoa não pode continuar em convivência contigo. O perdão que você oferece a alguém que te feriu não significa que a pessoa deve continuar a conviver com você. E por vezes, a distância tem que ser entre você e a cadeia mais distante. Então é um mito dizer que o perdão faz com que a convivência volte ao normal em todas as situações. É claro que estamos falando em situações de abuso e violência, de vulneráveis especialmente. Agora, um quarto mito que existe sobre o perdão é que perdoar é algo instantâneo. Quando nós perdoamos, instantaneamente as coisas estão curadas. Isso não é verdade. Quando nós perdoamos, nem sempre as coisas voltam ao normal instantaneamente. Pelo contrário, há um tempo de cura, há um tempo para o desenvolvimento da cura. Perdoar não é instantâneo. Do mesmo jeito que uma ferida física, quando ela é aberta, para curar, há um processo de medicamento, um processo de procedimentos até que a cura seja completa. E desta forma, você possa começar a viver uma vida funcional novamente. Lembre-se que se o ferimento for profundo demais, é possível que você tenha sequelas até o final da vida. E o porquê que isso não aconteceria do ponto de vista do perdão, das feridas emocionais? A gente precisa curar e tratar as feridas emocionais. E para isso Deus colocou em nosso caminho psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pessoas especializadas, conselheiros, pastores, pessoas que são aptas a te ajudar na cura dessas enfermidades. E do mesmo jeito que você procura um médico para curar uma ferida física, você deve procurar alguém que possa te ajudar a curar uma ferida emocional. É um processo, não é instantâneo. Às vezes eu converso com os casais e a gente está sentado conversando e um deles diz assim, olha, eu já perdoei. E o outro diz, não perdoou porque você ainda às vezes lembra, fala sobre isso, chora sobre esse assunto. E a realidade é que o perdão não é instantâneo, ele é um processo longo, demorado, doloroso, mas que precisa ser vivenciado. Pensando nisso, pensando que perdoar não é esquecer, perdoar não significa que as coisas voltam a ser como elas eram antes. Inclusive, perdoar não é voltar a conviver normalmente em todos os casos. E perdoar não é instantâneo, é um processo. Quantas vezes eu deveria perdoar alguém? E a resposta é muito óbvia. Todas. Todas as vezes.
Lembra lá em Mateus 18, quando Jesus está conversando com o apóstolo Pedro, e Pedro se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E a resposta de Jesus é: não, Pedro, não digo a você que perdoe até 7 vezes, eu digo a você que perdoe 70 vezes 7, ou 70 setes. Veja, Pedro propõe algo muito importante. Ele propõe 7 vezes, que era o número da perfeição para o judeu. Ele está querendo dizer assim: Senhor, eu devo perdoar de forma perfeita? E Jesus usa uma figura de linguagem de seu tempo para tentar dar ênfase a uma hipérbole. E a hipérbole é: não, Pedro. De forma perfeita, não. De forma perfeitíssima. O máximo de vezes que você puder perdoar, perdoe. De forma perfeitíssima. 70 setes. Você está pronto para perdoar de forma perfeita? De forma completa? De forma definitiva? Amanhã a gente vai continuar com a história que Jesus contou para Pedro e que lições a gente pode tirar dessa história que Jesus contou para Pedro para falar sobre a quantidade de vezes que Pedro deveria perdoar. Mas o fato é que todos nós precisamos aprender a perdoar não de forma perfeita, mas sim de forma perfeitíssima. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Até amanhã. Fica com Deus, fica seguro, a gente se vê em breve e até a próxima.